Amém. Então vamos para as salinhas agora, né? A Shirley já está ali. As crianças já podem ir se direcionando já. Vou chamar o Daniel para a palavra dessa noite. Aí, tá certo. Valeu. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Muito bom estar aqui novamente, né, para poder contribuir de alguma forma na vida de vocês. Fazia um tempo que eu não vinha aqui, né? Na última vez que eu fui escalado, eu tive um problemazinho, estava com coriza, né? Não seria prudente eu estar aqui nessa situação. Estava até conversando com a Isadora, representada ali pela família Machado Luz. Ela perguntou naquela ocasião como é que eu estava. E eu falei para ela que, se dependesse de mim, eu vinha até faltando um braço, né? E, ironicamente, eu estou aqui faltando um braço, não é isso? Isso aqui, meus irmãos, foi jogando bola, eu insisto nisso, né? Eu e o Cristiano. Era no time de Henrique Jorge, a gente está disputando um torneio, estamos na final, então convoco toda a igreja para estar na final do Batistão, é o nome do campeonato, certo? Realizado pela Igreja Batista Filadélfia. Vai ser dia 11, tá? Então a gente precisa de torcedores, torcedoras principalmente, como a Andréia, eu lembro na época, Pipi, Silvânia, Patrícia, minha irmã, a gente precisa de vocês. É isso. Mas, irmãos, amanhã eu vou estar voltando para o médico, tá? Não foi nada de grave, o meu punho partiu em 2 lugares, mas não desalinhou, né? Está aqui no limite cirúrgico, então por isso que esse gesto está aqui tanto tempo. Então, estou aqui pela misericórdia de Deus. Amém? Amém? Irmãos, na última vez que eu vim aqui, tive a oportunidade de trazer a palavra, a gente falou um pouco sobre Cristo ser o nosso alicerce inabalável. A gente falou também sobre o Espírito Santo ser o gerador da unidade da igreja, mas falamos também que o mundo jaz no maligno, né? Exatamente porque ele não possui o Espírito Santo de Deus, portanto, ele é inimigo de Deus, né? E isso fica muito claro para nós, basta a gente olhar, né, fazer um panorama geral das coisas, olhar para ele, as coisas como é. Existe muita coisa boa? Existe muita coisa boa, isso é inegável, a graça de Deus é derramada sobre nós todos os dias, mas os níveis de maldade, toda dor, toda tristeza, toda lágrima, é fruto de um distanciamento que existe entre a humanidade e Deus. Criador e criatura separados ali pelo pecado da desobediência. Então, a intenção dessa mensagem, da mensagem de hoje, irmãos, é mostrar que o nosso pecado é a causa da separação de Deus, mas é mostrar também, principalmente, que Deus suscita a nossa redenção através de Jesus Cristo. Amém? A base da nossa reflexão, irmãos, se encontra em Gênesis 3. Você pode deixar aberto a Bíblia em Gênesis 3, a gente vai estar observando durante toda a palavra este capítulo, e todos os outros versículos que nós vamos ver, a gente vai ver no projetor. Então, Gênesis 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, é importante lembrar, antes da gente começar a leitura, que o trecho que precede esse capítulo, e parte desse capítulo, vai mostrar que Deus mantinha uma amizade com Adão. O relacionamento entre Deus e Adão era um relacionamento de amigo, certo? Deus visitava Adão todos os dias no Jardim do Éden. Deus falava diretamente a Adão, certo? Como se fosse um amigo de fato. Deus, inclusive, confiou a Adão e Eva a governança do jardim e o domínio sobre os animais.
E Deus, depois que estabeleceu todas essas coisas, ele viu que tudo era muito bom. Até que Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram o fruto proibido e romperam com essa comunhão com ele. E aí, de tantas consequências que aconteceram, uma delas foi a expulsão de ambos do jardim. Então, começa aqui a nossa leitura. E diz assim, a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Meus irmãos, a gente percebe aqui que a serpente, o diabo, ela começa uma conversa com Eva, né? E a postura de Eva de corresponder a essa conversa já é uma postura totalmente errada. Pois assim como um Adão, ela deveria guardar no sentido de proteger o jardim, inclusive de possíveis ameaças. Mas a voz de um desconhecido, que era a serpente, sequer causa estranheza por parte de Eva. Então ela corresponde a essa conversa, ela corresponde a esse diálogo. E ali o diabo ele encontra uma brecha, e aí ele passa a agir de uma maneira muito astuta. Ele coloca em dúvida a ordem que Deus tinha falado. Então, o que ele diz? Ele diz que se eles comessem da maçã, é porque fica isso, né, na nossa mente, do fruto, eles não morreriam. E o que acontece, meus irmãos, é que o diabo, ele tenta fascinar Eva e consegue através da promessa de sabedoria. Vamos ver o que ele diz
No verso 5, ele diz: os seus olhos se abrirão e sereis como Deus, como se a infinitude divina estivesse contida naquele fruto, né? Então, percebam como se dá a tentação. A tentação é uma proposta do diabo para que a gente desobedeça a Deus. E a gente pode dizer que essa proposta, ela tem a capacidade de desenvolver em nós cobiça, ou seja, o desejo desenfreado de possuir algo, o desejo desenfreado, irracional de possuir algo que não é nosso. Então, eu queria ver com vocês a perspectiva de Eva pré-tentação e pós-tentação. O que eu quero dizer, irmãos, que Eva, antes da tentação, ela devia já ter passado por aquela árvore várias vezes, visto aquele fruto várias vezes, e nunca olhou para aquele fruto com cobiça. Mas após a tentação, ela passa a olhar para a árvore de outra maneira, porque é despertado nela a cobiça. O primeiro texto é só voltar um capítulo, está em Gênesis 2:9. Era assim como Adão e Eva via a árvore. O Senhor Deus fez brotar de toda a árvore agradável à vista. Aqui a gente vê dois aspectos: agradável à vista e boa para a comida. Vamos para o capítulo 3, versículo 6. Pós-tentação, Eva adiciona um aspecto à árvore e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável à vista, os dois aspectos do capítulo anterior. E ela adiciona aqui, e a árvore desejável para dar entendimento. Ela passa a olhar para a árvore de outra maneira. Ela passa a desejar a árvore com cobiça, para ter entendimento. Irmãos, essa questão da cobiça é muito sério, né? Tendo em vista que está lá entre os 10 mandamentos. Então, o que acontece? Eva se submete, come o fruto e entrega para o seu marido Adão, que sem questionar, come também. Então, as consequências são devastadoras. Primeiro, a morte espiritual de ambos, né? A separação deles com Deus, a destruição da harmonia deles com Deus. Mas não para por aí. A destruição da harmonia entre eles e a terra também acontece. É isso que Deus fala a Adão, no versículo 17. Olha como fala. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher. E aqui, meus irmãos, não usem para não conversar com a sua mulher, tá? No sentido aqui é de obedecer. Não use esse texto fora do contexto, tá? É porque Adão, em vez de obedecer a Deus, obedeceu a sua mulher, nesse sentido. E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás. Guarde essa informação, meu irmão. Maldita é a terra por causa de ti. Então, a partir do pecado, a terra passou a ser maldita. Será que tem alguma relação com o termo o mundo jaz no maligno? Totalmente, meus irmãos. Eu acho, inclusive, que Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele estava com esse cenário na sua mente. Olha o que ele diz. Se algum de vós, versículo 15, perdão. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. O pecado foi consumado e gerou a morte espiritual de Adão e Eva. Meus irmãos, esse pecado gerou muitas consequências, mas a gente vai pontuar aqui apenas 3, baseados na resposta de Adão para Deus. Se encontra no verso 9 e 10 do capítulo 3 de Gênesis, que diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão, isso aqui depois de comer o fruto, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. Meus irmãos, de fato, o pecado, ele gera medo. A gente percebe aqui, quando eles pecaram, eles experimentaram uma condição totalmente adversa, da qual eles viviam ali no jardim, e foram criados. Então, era natural que eles sentissem esse medo, porque a partir da desobediência, eles passaram a perceber, a sentir que existia um abismo na comunhão entre eles e Deus. Então, era natural que eles sentissem medo. Eles eram conscientes do que eles tinham feito. Então, Adão diz, temi. E, de fato, irmãos, muitas vezes, quando a gente peca,
a gente passa a ter medo de Deus. A gente passa a olhar para Deus como se Ele fosse um algoz, um inimigo. E isso influencia diretamente no nosso relacionamento com Ele. Porque a gente fica com medo de se aproximar de Deus. O pecado gera isso. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele vai nos punir de tal forma que a gente vai ficar totalmente destruído. Muitas vezes o que a gente faz é clamar a misericórdia para Ele, para que a sua mão não pese sobre nós. Mas o pecado, irmãos, ele gera também vergonha. Adão diz, estava nu. E, de fato, quando alguém peca, comete algum pecado moral, faz de tudo para que esse pecado não seja posto à luz. Faz de tudo para manter oculto. Porque quando esse pecado é trazido à luz, o sentimento experimentado com grande profundidade, irmãos, é a vergonha. Mas a questão é que Adão e Eva, eles estavam diante de Deus, assim como nós estamos. E eles não podiam esconder o pecado de Deus, assim como a gente não pode. E o que eles fizeram? Sentiram vergonha e tentaram consertar as coisas pela própria maneira. Eles confeccionaram ali vestimentas de figueira. E a gente pode ver que aqui é a primeira tentativa humana de tentar por si só reatar o seu relacionamento com Deus. A gente pode até dizer que aqui foi registrado o primeiro ato religioso. Certo teólogo disse, irmãos, a solução da figueira só tinha um problema, ela não funcionou. A condenação permaneceu, uma boa aparência exterior não conserta a realidade interior. A perfeição se fora, foram tomados por sentimento de culpa, o abismo ainda estava lá. Irmãos, o pecado também gera isolamento, gera medo, gera vergonha e gera isolamento. Quem comete pecado, irmãos, tenta se esconder. O aspecto 2 e o terceiro aqui estão totalmente entrelaçados. Tenta se isolar. E a gente entra num ciclo vicioso, porque o pecado gera separação de Deus, que gera separação de pessoas, das pessoas, que gera isolamento e que gera mais pecado. E muitas vezes, irmãos, esse sentimento de isolamento é intensificado porque a gente acha que a gente não é digno da graça de Deus, que a gente acha que não é merecedor dessa graça, ou que a gente acha que a gente se sujou de tal forma que por nós mesmos não conseguimos reverter a nossa situação. Mas, meus irmãos, não é para achar, não. É para ter certeza. É para ter certeza que a gente não é digno dessa graça. É para ter certeza que a gente não é merecedor dela. E é para ter certeza também que a gente se sujou de tal maneira que é impossível para nós revertermos a nossa situação. Na verdade, se a gente fosse depender de nós, irmãos, a gente não estaria aqui. Não haveria ninguém aqui. Nós dependemos de Deus porque, por o seu amor, Ele derrama a sua graça sobre nós. Olha o que Lamentações 3:22 diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é quando cometermos pecado, não devemos nos afastar de Deus, que é o único que pode nos limpar. Mas a gente também não pode se afastar da igreja, das pessoas, dos nossos irmãos, que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos apoiam, que nos animam, que estende a mão quando a gente cai. A gente estava conversando hoje de manhã na EBD, e o Robson contou que na reunião do pequeno grupo, foi na casa da Lígia, houve um momento de comoção com todos ali, mas que depois gerou um fortalecimento, irmãos. A gente precisa um do outro. O que nós seríamos sem o outro? O que eu seria sem o Felipe, sem o Cristiano, sem a Pipi, sem o Cosmo, sem vocês?
Eu quero até agradecer publicamente sobre o investimento que vocês estão fazendo no reino, através da minha vida, curtindo o seminário. O que eu seria sem vocês? Quando um cair, meus irmãos, o outro está lá para levantar. Vocês acham que eu não conto com vocês para isso, não é? Todos os dias, eu peço força a Deus para continuar no caminho. E eu conto com vocês para isso. Porque se um dia eu cair, meus irmãos, eu espero olhar para cima e ver a mão de vocês estendidas para me levantar. Porque se acontecer isso com qualquer um de vocês, vocês vão ver a minha mão assim. Porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. Não é isso que fala Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, nós estávamos caídos e Cristo nos levantou. Nós estávamos aprisionados e Cristo nos resgatou. E mais, irmãos, nós estávamos mortos e Cristo nos ressuscitou. E agora, ressuscitados nele, estamos reconciliados com Deus. Amém, irmãos. Certa vez a mãe, não sei se a mãe vai lembrar dessa história, a Patrícia e o Júnior, se estiver ouvindo, a Patrícia com certeza, o Júnior não, porque ele tem problemas. Mas a mãe nos levou a um açude, e até hoje eu não sei que açude é esse, eu queria saber para falar para vocês. Não vão. E tinham várias pedras e paredões nesse açude. E a gente andando por essas pedras, né, eu me deparei com 2 paredões, irmãos, um de frente para o outro, que era em formato de um funil. Muito grande, então, um de frente para o outro, em formato de funil. Eu olhei e pensei assim, muito perigoso, vou escalar. Meus irmãos, eu não podia começar a escalada da base, porque era muito fina. Então, eu fui ali para a metade do paredão e comecei a escalar. Quando eu cheguei no topo, no último impulso, eu segurei na pedra, a pedra sacou, e eu despenquei. Nesse momento, eu me senti o Simba, sendo arremessado ali pelo Mufasa. Se ligou da referência, né? Meus irmãos, enquanto o chão se aproximava e o céu se distanciava, eu escutei um grito pelo meu nome, a Patrícia, minha irmã. Eu acordei e tentei me segurar, mas os paredões eram muito lisos, e eu não conseguia me segurar. Até que, antes de ficar preso, eu consegui ficar numa cava que tinha em um dos paredões. E eu só saí de lá porque o Júnior me tirou daquele buraco. Ele estendeu a mão para mim e eu segurei. E ele me tirou daquele buraco. Meus irmãos, a gente só sai do buraco, do abismo e escravidão do pecado, quando Jesus nos tira. Quando nós pegamos na mão que Jesus estende para nós hoje. Quando a gente segura na mão de Jesus, Ele nos reconcilia com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, a gente passa a ter responsabilidade na missão de Cristo, porque nós somos co-herdeiros com Ele, mas também somos cooperadores. E passamos a nos empenhar na missão de pregar o Evangelho em um mundo que jaz no maligno. Meus irmãos, a gente passa a ter responsabilidade em pregar em um mundo que a humanidade cegou o entendimento, que a humanidade foi cegada pelo Deus deste século, para que eles não vejam a glória de Deus, conforme 2 Coríntios 4:4. Assim como Adão e Eva, meus irmãos,
o mundo tomou para si a autonomia moral, o direito de dizer o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente não se aprofunda no significado da desobediência de Adão e Eva. A gente pode até achar que Deus foi muito radical em ter feito tudo aquilo. Mas não, irmãos, quando Adão e Eva comem o fruto, eles rejeitam a autoridade divina e substituem pela própria. Eles estão dizendo assim: a partir de hoje, nós dizemos o que é certo e o que é errado. O mundo hoje faz isso. E eu queria explicar para vocês, entrar um pouco sobre esse termo, o mundo jaz no maligno, para a gente entender o que significa. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno significa que o mundo inteiro está, de certa forma, sob o controle e o domínio de Satanás. Isso significa, implica dizer que ninguém é capaz de escapar da sua influência, da tentação e da condenação do pecado sem o socorro de Deus. Desde a queda, Satanás assumiu o controle deste mundo, através do engano. A gente viu isso no capítulo 3, na queda de Adão. Desde o início, ele controla tudo através do engano, meus irmãos. Jesus o chama, no Evangelho de João, pelo menos 3 vezes ali, Satanás de príncipe deste mundo. Segundo Coríntios 4:4, a gente vê que ele é chamado de Deus deste século. Qual é o Deus? Qual é o príncipe que não governa? Mas isso não significa que ele tenha plena autonomia ou que o mundo lhe pertence de fato. Entenda, meus irmãos. O mundo, ele está sob o seu controle limitado. Ele opera dentro da soberania de Deus. A gente pode dizer que ele nunca pode ir além do que Deus permite. A história de Jó é um exemplo muito claro disso. Mas eu quero ler só 2 versículos para a gente entender isso. Jó 1, 11 e 12. Olha o que diz. Aqui tem um concílio celeste acontecendo e o diabo vai falar com Deus e aí eles entram no assunto de Jó. Ele vai falar o seguinte: Jó, antes, no versículo 10, o diabo vai falar assim, porventura tu não cercaste de sebe a ele, Jó, no caso, né? A sua casa e a tudo quanto tem, porque na cabeça do diabo, Jó só era fiel a Deus por conta das bênçãos que Deus derramava sobre ele. A obra de suas mãos abençoaste, seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, aqui é o diabo falando para Deus, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo, permissão aqui, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Tem um limite. Ele não age se Deus não permitir. Outro texto que nos ajuda a compreender melhor se encontra em Lucas 22, 31 e 32, onde Jesus prediz a traição de Pedro. Diz também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, peneirar. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então a gente entende que o mundo jaz no maligno? Jaz. Mas Satanás não tem autonomia total, e nem o mundo lhe pertence de fato. Ele nunca pode ir, ele só pode ir até onde Deus permitir. Eu quero lembrar com vocês, irmãos, a resposta de Jesus a Pilatos. João 18, 36. Por que eu estou insistindo nisso, irmãos? Porque a gente precisa entender onde a gente está. A gente precisa entender qual é a nossa missão. A gente precisa entender o que o Cristiano falou quando ele trouxe a mensagem sobre os sinais do anticristo. Aquilo não é fantasia. As coisas vão acontecer, estão acontecendo. E a gente precisa se fortalecer, meus irmãos, para não ficar ninguém no caminho. Então, o mundo jaz, sim, no maligno. Antes desse texto,
Vamos olhar o que diz Lucas 4, 5 e 6. Quando Jesus vence o ataque satânico. Olha só, o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, como se fosse uma espécie de visão, todos os reinos do mundo. É como se fosse nos dias de hoje, Satanás tinha mostrado todos os países, né? E disse-lhe o diabo, disse a Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. O próprio diabo diz aqui que os reinos do mundo, o mundo, não lhe pertencem em origem, mas que foi entregue. Lembra do que Deus disse na queda de Adão? Maldita será a terra. Está conectado com isso daqui. Agora sim, João 18, 36. A resposta de Jesus a Pilatos. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, tempo presente, o meu reino não é daqui. Porque Jesus diz agora. João nos explica em Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouvi no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui, meus irmãos, é o estabelecimento do milênio, que é o reino de Cristo na terra. Esses outros versículos, meus irmãos, deixam claro quem controla e quem governa, de certa forma, este mundo. E por que será tão fácil o anticristo estabelecer o seu governo na terra? Porque tudo caminha para isso. Então, alguém pode olhar para tudo isso que foi dito aqui e pensar, rapaz, esse Adão e essa Eva, hein? Vou te contar. Né? A gente, né, homem, a gente trabalhando, suando, estressado no trabalho, a gente pensa, eu falo com esse Adão, um dia eu falo com esse Adão. Ou então a mulher ali passando pelas consequências, né, da gestação, as dores do parto, pode pensar, rapaz, eu vou falar um dia com essa Eva. Não é? Mas, meus irmãos, todos pecaram. É isso que a gente lê em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas fica o questionamento, eu não comi o fruto, qual é a culpa que eu tenho nisso? Meus irmãos, Adão e Eva são os nossos pais. A gente vê isso em Atos 17, 26. E nós herdamos esse estado, essa condição pecaminosa dos nossos pais. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Nós herdamos essa condição dos nossos pais. Mas eu não queria herdar. Pois é, irmãos, eu também não queria herdar a calvície do meu avô. Eu queria ter herdado os olhos verdes da minha avó. Mas não é assim, são os nossos pais. Mas o que é importante a gente notar aqui em Romanos 5,12 é que Paulo, apesar de atribuir a Adão a introdução do pecado e da morte no mundo, ele não diz que as pessoas são culpadas pelo pecado de Adão. Em nenhuma parte da Bíblia a gente vê Adão sendo culpado pelo pecado de qualquer outra pessoa. Eu quero deixar isso bem claro, meus irmãos. Não precisa abrir, eu tenho umas passagens aqui. Ezequiel 18, 4, 20 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Jeremias 31, 30 diz, cada um morrerá pela sua iniquidade. E Êxodo 32, 33 diz, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Meus irmãos, os nossos pecados são a causa da nossa separação de Deus, não o pecado de Adão. Uma maneira mais simples de entender isso, pelo menos eu gosto de pensar assim, é que quando Adão pecou, desobedeceu a Deus num jardim, ele mostrou exatamente o que faríamos no seu lugar.
Isso facilita a compreensão. Mas o que é esse pecado? O que é esse pecado que causa a nossa separação de Deus? Pecado é tanto um ato como um estado. E aqui eu queria distinguir. O pecado como um ato, meus irmãos, é o pecado em sentido estrito. É o cometer pecado. É a transgressão da lei de Deus. É a violação do seu caráter santo. É ir contrário à vontade de Deus. Quando nós cometemos pecado contra Deus. Quando erramos, nós erramos primeiramente com Ele. José, ele tinha um pensamento muito firme em relação a isso. Eu queria ler com vocês Gênesis 39, de 1 a 9. Olha o pensamento de José em relação ao pecado, em relação a desagradar ou não a Deus. Para contextualizar, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, lembra da cobiça, e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meus irmãos, olha o que José diz. Ele não pensa assim, não, o teu marido confiou tudo a mim. Como é que eu ia fazer essa trairagem com ele? Ele não pensa isso. Ele também não pensa assim, não. Como é que eu vou fazer isso? Porque se a gente for pegue, eu vou morrer. Ele não pensa isso não, meus irmãos. Ele pensa em não desagradar a Deus. Ele diz, como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Todo pecado é contra Deus. E o nosso pecado gera separação, morte espiritual. Então, meus irmãos, quando nós estivermos na iminência de pecar, pensemos como José, pensemos em Deus, e não simplesmente nas consequências que aquele pecado pode nos trazer. Pensemos em Deus. Mas o pecado, irmãos, também é um estado pecaminoso de todos os homens, herdados de Adão. Então, isso significa que não existe aquele que não manifeste maus pensamentos, não existe aquele que não manifeste maus desígnios, maus desejos, e não existe aquele que não peque. É isso que a gente vê em 1 João 1, 8 e 10. 1 João 1, 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isaías 59, 2 diz, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus olha para a nossa desobediência, Deus olha para nosso pecado de uma maneira muito séria. E eu queria ver um trecho em Êxodo 19, 12, para a gente ver a seriedade da coisa. O povo estava no Sinai. Moisés ele foi chamado para receber os 10 mandamentos. E Deus diz,
e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais no monte, nem toqueis seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Deus mostra que a santidade não se mistura com o pecado, porque Deus sabia onde estava o coração do povo naquele momento. Então Deus delimita, ele faz um limite, marca um perímetro, mostrando que a sua santidade não se mistura com o pecado. Isso é muito claro e é muito sério, irmãos. Depois disso tudo, dito até aqui, fica ainda mais claro que o mundo precisa de um Redentor. Fica ainda mais claro que existe essa separação entre Deus e a humanidade. E fica ainda mais claro que todos nós necessitamos de um Redentor. Meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Amém? Ele existe, meus irmãos. Você pode até ter pensado, mas eu não comi do fruto. E é verdade, meus irmãos. A gente não comeu do fruto, mas também a gente não foi crucificado. Quem foi crucificado foi Jesus Cristo. E só Ele poderia realizar essa obra. Amém, meus irmãos? Lembra de Romanos 5,12, que a gente herdou essa condição pecaminosa de Adão? Eu quero ler até o 21, para mostrar que Cristo é o nosso Redentor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, e esse muito é todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, em resumo, o que a palavra está dizendo, o que o Cristo está te dizendo, nos dizendo, é que o pecado consumiu a nossa vida de tal maneira que nos levou no mais profundo abismo, onde ninguém podia nos ouvir e nem nos escutar, mas a graça dele nos alcançou, e isso basta. Lembra do texto de Isaías 59, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus? Vocês lembram da mão de Cristo estendida a nós? Isso é verdade, meus irmãos. Olha o que o verso 1 diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa poder ouvir. Meus irmãos,
Nós temos um Redentor. A nossa redenção veio através de Cristo. E Deus promete a nossa redenção exatamente no texto base, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15. É o que muitos chamam de proto-evangelho. Olha o que diz lá. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Capítulo 3, no verso 15. Perfeito. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a promessa que vinha um Redentor, meus irmãos. A ferida na cabeça da serpente, irmãos, significa a morte final, a derrota final e total de Satanás. E a ferida no calcanhar, no caso aqui de Cristo, significa a morte temporária de Cristo. Meus irmãos, nesse julgamento de Adão e Eva, Deus demonstra amor e misericórdia, quando não os destrói. Adão e Eva são expulsos do jardim, meus irmãos, porque a descendência pecaminosa não podia ser eterna. A gente tem que lembrar que o que era proibido no jardim do Éden era comer o fruto do bem e do mal, perfeito? Lembrem que no jardim havia outra árvore, a árvore da vida, ou seja, em determinado momento, Adão e Eva iam acessar essa árvore. Essa árvore da vida não estava proibida por Deus, mas como eles consumiram o fruto do bem e do mal, Deus não poderia deixar que a descendência pecaminosa fosse eterna. Por isso ele expulsa ambos do jardim. Nós descendemos do pecado, irmãos, por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. É isso que a gente vê em 1 Coríntios 15. Não precisa fazer a leitura. Depois em casa lê o capítulo todo. Mas Deus demonstra seu amor e misericórdia também, meus irmãos, quando faz túnicas de peles para Adão e Eva, para cobrir a vergonha do pecado deles, mostrando desde o início que para haver remissão de pecados, ou seja, perdão, seria necessário derramamento de sangue, seria necessário sacrifício. Meus irmãos, e houve derramamento de sangue, houve sacrifício, o de Jesus Cristo. E por ele veio a nossa redenção. E por ele veio o nosso perdão com Deus. Amém. Romanos 3, 23 e 24 diz assim. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos um Redentor fiel e justo para confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados e purificados de toda a injustiça, conforme 1 João 1, 9. E a vontade e o propósito de Deus, irmãos, continuam mesmo. Ele quer que tenhamos vida eterna. E não há vida eterna fora de Cristo Jesus. Não há. Então não diga, irmãos, ao seu coração que você não tem jeito. Se você pensa que depende de si para reverter a sua situação, de fato, você não tem jeito. Porque isso é impossível para você. E exatamente, é impossível para você. Não digam, irmãos, ao seu coração que não há Deus, que não há Redentor. E você que percebeu que os teus pés estão vacilando, que você está quase saindo do caminho, volta. Se você não está mais
no rumo certo, se você não está mais ouvindo tão claramente a voz de Deus, está por um fio, volta. Se você está de alguma forma apático no seu relacionamento com Deus, se você está indiferente em relação ao serviço ao reino, ao serviço na igreja local, ao serviço ao seu irmão, volta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja, irmãos, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, imediatamente eles se afogaram no seu pecado. Imediatamente houve a separação, a morte espiritual. Eles caíram, se afogaram em seu delito. Mas quando Deus vai até o jardim e o chama, Adão e Eva, mesmo mortos e separados de Deus, não só ouvem, mas respondem a Deus. Porque a voz de Deus é capaz de romper a barreira da morte e nos trazer a vida. Então ouça a voz de Deus. Ouça, Ele te chama, irmão, para o arrependimento. Vê e entende o quão bom é estar próximo dEle. O quão bom é confiar nele. Entende. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus estende a sua mão para nós, no dia que se chama hoje. Se você, de alguma forma, pecou, peça perdão a Deus. Se você tem pecado, tem desobedecido a Deus, peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar. Foi isso que nós lemos durante todo o momento. Olha, irmãos, quando eu olho para mim, eu me assombro com tanta culpa. É impossível para mim não admitir que eu não necessito de um Redentor. É impossível para mim. Visto que o que eu já fiz. E quando a gente olha para o mundo, é impossível a gente não admitir que ele necessita de um Redentor. É impossível. Mas e você? Quando olha para si, o que você vê? Talvez você não tenha achado que é culpado, talvez não. Talvez você tenha percebido que desobedeceu a Deus. Talvez você tenha percebido que tem desobedecido a Deus. Mas eu tenho uma coisa para te falar, meu irmão. Reage. Reage. Porque apesar de não sermos inocentes, somos justificados por Deus. Justificados por Cristo. Porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades, realizou a nossa redenção e hoje somos amigos de Deus. É por isso, irmãos, que a gente pode dizer que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Que toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, o nosso Redentor e Rei. Amém? Se você entendeu, irmão, essa mensagem, se Deus falou ao teu coração, e você não sabe o que fazer, eu te dou um conselho: confessa. Confessa em teu coração. Confessa a Deus. Lembra de onde você caiu e se arrepende. E se após esse passo você não sabe o que fazer, nos procure. Nós teremos o prazer, a felicidade de orar por você e de te ajudar. Amém, irmãos? Cristiano?
Então vamos cantar, né? O título dessa música é Redenção, né? Não é uma música que a gente costuma cantar, né? Aqui, é uma música da Fernanda Brum, mas que fala muito bem, né? Muito bem do que o Daniel passou. O coro, né, diz: tudo foi por mim, derramou seu sangue. Não está ali, ele ressuscitou. Sangue carmesim derramou sua vida em mim, ninguém teve amor assim, né? Então, vamos ficar de pé, cantar todos juntos. Mas é aquela tentativa, se não conhece, né, a gente vai cantando todo mundo junto. Derramou sua vida.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela mensagem, pela vida do Daniel. Te agradecemos, Senhor, porque Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajuda a ter esse entendimento, Senhor, de que ninguém teve um amor nem de perto, Senhor, semelhante a este, de se entregar por cada um de nós, de nos dar, Senhor, realmente essa oportunidade de nos redimirmos, Senhor, dos nossos erros, do nosso pecado, aquele pecado que habita em cada um de nós. E assim, Senhor, termos a possibilidade de estarmos junto contigo na eternidade. Só temos a Te agradecer, Senhor, por todo esse ato de bondade e que a gente reconheça. E nos alegremos, Senhor, também em entender de que a salvação vem de Ti. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, abençoa nosso país, abençoa todas as pessoas agora nesse momento, que a gente realmente consiga superar toda tristeza ou qualquer outro sentimento e realmente dê a volta por cima, sabendo que Tu é o nosso Senhor, Tu é o nosso Redentor, o nosso Libertador. Só temos a Te agradecer, Senhor. Por tudo dá graças, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos. E até a próxima semana, até quarta-feira, né? Até quando tivermos programação.